Mais um bate-papo. A minha convidada da noite é uma fonoaudióloga. Vamos falar tudo sobre os cuidados da voz. É a Fernanda. Vamos chamar ela rapidinho? Noite de quinta, lembrando que essa live ela vai ficar salva aqui pelo IGTV e também estará disponível no YouTube. Vamos lá. Chamar a Fernanda. Dei meu aviãozinho para ela. Fernanda de Moraes, fonoaudióloga. Pronto, ela chegou. Vamos parar a música. E a nossa convidada vai entrar. Fernanda de Moraes. Opa, alô, boa noite. Boa noite, Tiago, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, eu Tudo quero agradecer. ótimo. Agradecer por aceitar o convite. Eu que agradeço esse convite especial para a gente tirar dúvidas do pessoal sobre a voz, conhecer um pouco mais sobre esse instrumento tão importante que a gente usa no nosso dia a dia. Verdade. E a princípio, enquanto a galera vai chegando, eu queria saber como é que você identificou a sua habilidade para trabalhar com a voz. E além disso, a Olha, oratória também. sim, sim, eu sempre fui uma apaixonada por voz porque eu sempre gostei de cantar, olha só. E eu cantava na minha adolescência em coral, cantava na igreja, na banda. E eu lembro de uma amiga que teve problema de voz, ela tinha uma rouquidão que era persistente e ela acabou parando numa fono. E na época eu estava pensando, que eu vou querer fazer de faculdade, qual vai ser o curso? E a minha amiga disse assim, Fê, eu tô passando por uma fono e tem tudo a ver com você. Você que gosta de voz, ela faz um monte de exercícios de aquecimento, de respiração. Eu acho que você vai se identificar. E comecei a estudar sobre o assunto para saber o que fazia o fonoaudiólogo, quais eram as áreas de atuação. E eu descobri que o fonoaudiólogo atuava muito com cantores. Já que eu adorava música, adorava canto, pensei assim, puxa, vou tentar entrar na faculdade de fonoaudiologia, então. E entrei exatamente por isso. Só que eu era uma pessoa extremamente tímida, Thiago. Quando minha mãe dizia assim, liga pra fulano. Não, mas depois eu ligo. Vai até a padaria comprar alguma coisa. Tá, depois eu vou. E enrolava, enrolava, porque eu detestava falar em público. E aí, resumo Olha da isso. ópera, na faculdade eu tive super pouco sobre a voz cantada, que era um assunto que eu era apaixonada. E aí, depois que eu terminei o curso, eu acabei fazendo uma especialização para entender mais sobre a voz. E na faculdade, no último ano, tinha uma disciplina que a gente atendia os pacientes na época e na sala de aula precisava compartilhar o caso, contar o que estava acontecendo, que tipo de conduta você teve, que exercício fez para as colegas e a professora comentarem se era o melhor, se tinha alguma outra possibilidade. E nessa aula, eu não falava. Eu era extremamente calada, porque eu era super tímida, reservada, então eu sempre ficava na Sim. minha. E a professora falava assim, Fernanda, se você não falar, eu vou te reprovar nessa matéria, porque é um absurdo uma fonoaudióloga que não fala.
Ah, eu chegava em casa e chorava, chorava. Puxa vida, né? Vou reprovar. Eu nunca fiquei de DP, nunca fiquei de recuperação de nada. E ela vai querer me reprovar porque eu não falo. Ó, o Flávio Muniz aqui, grande Abraços. amigo. E ela queria me reprovar por isso e eu ficava super chateada. Até que teve uma oportunidade nessa mesma disciplina de uma apresentação sobre um assunto que a gente escolheu o tema. E eu escolhi o tema que eu adorava, que era voz cantada. E eu caprichei na apresentação, que ia acontecer no anfiteatro da faculdade, ia estar o reitor, várias pessoas que trabalhavam na universidade. Eu pensei, puxa, vou fazer uma apresentação bem legal, já que é um assunto que eu gosto tanto. E aí eu trouxe algumas coisas que geralmente, na época, as pessoas não levavam nas apresentações, que era vídeo, fotografias de antes e depois do exercício, para ver as ondas sonoras, se tinha alguma mudança na acústica da voz. E eu caprichei na apresentação. Resumo da ópera. Quando terminou a aula, a professora disse assim: Fernanda, deu que foi, professora? Você arrasou nessa apresentação, você fala muito bem em público. Como que você Superação. escondeu o ouro da gente? Eu falei assim, eu? Você está falando de mim? Tem certeza? E aí as minhas amigas, nossa, Fê, você arrasou, você fala super bem, escondeu isso da gente. Eu falei assim, gente, mas eu só falei bem porque é um assunto que eu gosto e eu caprichei, trouxe algumas coisas diferentes. E a partir daquele dia, Thiago, foi meio que um divisor de águas para mim, porque até então eu não tinha tanta autoconfiança. Eu não enxergava que eu poderia me dar bem falando em Sim. público. E nesse momento eu percebi, puxa, eu posso então, né? Se todo mundo está falando, é sinal de que alguma coisa boa eu fiz nessa apresentação. E nessa eu mergulhei na especialização em voz, mas acabei não atuando tanto com a voz cantada e me apaixonei pela voz falada, pelas apresentações. E percebi que tanta gente tem dificuldade de se expor nessa época de pandemia, dificuldade de falar em frente a uma câmera, para as lives, ou mesmo nas videoconferências nas empresas, ou mesmo as apresentações, uma palestra, um seminário na faculdade, ou mesmo uma reunião que eu tenha que apresentar algo para um grupo de pessoas. E eu percebi que realmente as pessoas têm muita dificuldade. Tanto que tem uma pesquisa do Reino Unido que mostra que as pessoas têm muito medo de falar em público, que o medo de falar em público, ele é maior até do que o medo de morrer. Olha só. Nossa. Imagina, essa pesquisa entrevistaram várias pessoas e perguntaram assim: qual que é o seu maior medo? E o campeão foi o medo de falar em público, mais que o medo da morte, que vem em segundo lugar. Ou seja, é uma habilidade que muitas vezes a gente precisa desenvolver. Independentemente da profissão, da área de atuação, a gente tem que saber se comunicar. Porque não adianta fazer um curso super legal, ter um diploma, um certificado que é bem reconhecido por aí, mas eu não consegui expressar essas ideias para as pessoas. E daí vem a importância da comunicação, e foi assim que eu parei nessa. Então, algo que você se identificava fez dar uma guinada, virar a chave. Exatamente, E com certeza. a pergunta que eu tenho, a pessoa que é tímida e procura o seu trabalho de oratória, o que que você tira dali do melhor dela, que ajuda ela a superar essa dificuldade, a timidez? Sim, a timidez é interessante assim, que tem muitos comunicadores hoje em dia que são mais retraídos, são tímidos. E isso não é um problema, desde que eu consiga me expressar no momento oportuno. Uhum. Então, você não pode ficar bloqueado. Você tem uma reunião na empresa, tem uma entrevista de emprego, isso não pode te bloquear a ponto de você desistir. Então, o que a gente faz no treinamento? É reforçar esses recursos que eu posso utilizar para ter mais confiança para me expor, que é desde a organização das ideias, as estruturas que eu utilizo para me comunicar, a minha expressão corporal, a postura. A postura diz muito da nossa comunicação. Qualquer movimentação que a gente faz, a roupa que a gente veste, comunica informações. E se eu estou preparado, eu sei como me portar, isso facilita a minha performance. Tem uma tese de doutorado que foi feita por uma fonoaudióloga e ela analisou pessoas da mídia, então apresentadores de telejornal, pessoas que estão há muitos anos no ar. Então, na época, foi feito com o William Bonner, a Fátima Bernardes, que ainda era do Jornal Nacional, e também
outros, pessoas que terminaram o curso de jornalismo e começaram a apresentar um programa via web. E eles mediram o nível de ansiedade dessas pessoas. Será que no momento que começa a gravar, que entra na live, essas pessoas que estão há tantos anos fazendo isso, eles ficam nervosos? E a conclusão da pesquisa foi que mesmo quem está há tantos anos fazendo isso tem um alto grau de estresse. E qual que é a diferença? É que a pessoa que já está há muito tempo fazendo isso consegue dominar os recursos não verbais. Ou seja, eu sei qual é a minha postura, eu sei que gesto eu vou fazer, eu sei que eu não tenho que começar todo afobado na hora que Algo o no jornal automático. começa. Exato, eu sei qual vai ser o tom da minha voz, o tipo de ênfase. E pessoas que estão começando, que não têm esse treinamento, acabam demonstrando tudo que sente. Então, você está nervoso, ai, o coração começa a palpitar mais forte, dá aquela falta de ar e a pessoa transparece isso para o telespectador, o que não é interessante. Então, é exatamente esse o trabalho que eu faço. É diferente de você fingir algo, que muitas pessoas associam que cursos de oratória, todo mundo vai usar o mesmo gesto, o mesmo olhar, a mesma voz. Não. É completamente diferente. Por isso que nós iniciamos com a avaliação da performance comunicativa, para justamente identificar quais são as suas necessidades, quais são os pontos, por exemplo, que o Thiago tem, que são positivos, que a gente pode potencializar e criar a sua identidade de comunicador. E quais são aqueles pontos que não são tão favoráveis, que nós precisamos minimizar para que isso não seja um ruído na sua comunicação. Não é fingir, é você trazer coerência, harmonia na forma como você fala. Perfeito. Zapeando um pouquinho o seu YouTuber, que contém um conteúdo ótimo, você falou sobre um Obrigada. cara que é uma referência, né? Por exemplo, eu que trabalho com comunicação, se eu falar que eu não tenho ele como referência, sou um mentiroso. Então, falem o que podemos aprender um pouquinho, de uma forma bem resumida, de acordo com ele, Ah, nesse vídeo. como o Silvio. E é improviso, viu, pessoal? Eu não sei dessas perguntas aí que o Thiago preparou. O Silvio é um grande comunicador e até agora, ele com mais de 80 anos, às vezes faz umas gracinhas no programa que nem todo mundo gosta. E aí não dá pra gente saber se é coisa da idade, se realmente ele faz de propósito para criar um personagem, uma marca. Mas o que a gente pode afirmar é que o carisma ele tem. E o Silvio Santos, uma pessoa que começou do nada, ele desenvolveu essa habilidade com as experiências da vida. Quando ele trabalhava como camelô, com certeza foi um baita aprendizado na comunicação, porque tinha que projetar a voz, tinha que vender os produtos enquanto as pessoas passavam. Então, com certeza, isso contribuiu muito para ele ter essa facilidade de comunicação. E o Silvio é tão interessante porque ele se comunica com qualquer classe social. Melhor, ele consegue se comunicar tanto na televisão quanto na entrevista, e se dá muito bem. E é um baita aprendizado para a gente. Então, temos muito a aprender com o Silvio pela simplicidade que ele tem na comunicação, porque é uma pessoa que poderia até se sentir, né, ser mais metido para falar, afinal, ele tem um status, ele é reconhecido, ele tem dinheiro que as pessoas gostariam de ter a conta bancária dele, mas ele não transparece isso de maneira negativa. Ou seja, ele conversa com todo mundo como igual, assim, somos seres humanos e a gente pode ter isso como uma premissa na comunicação. Então, a simplicidade, o carisma que ele tem, porque é algo natural também, não é forçado. E às vezes as pessoas tentam ser simpáticas, mas não são empáticas. E qual que é a grande diferença da simpatia e da empatia? Quando eu sou simpático, eu sou sorridente, eu tenho uma fala que tem melodia, eu converso com todo mundo. E quem é empático se coloca no lugar da outra pessoa, sente as mesmas emoções, sente as necessidades do outro e com isso adapta a sua comunicação. E esse é um grande aprendizado. Além de simpático, é muito empático, sabe se colocar no lugar dos outros. Então, a pessoa simples, carismática e empática. Se eu fosse escolher 3 grandes qualidades na comunicação, seriam essas que eu falaria agora, Thiago. Perfeito. Eu vou colocar o slide aqui, microfone. Quais são as dicas que podemos utilizar para cuidar bem da voz, que é o instrumento sagrado?
Sim, a voz, são vários os cuidados importantes com ela. Antes até de saber um pouco dos cuidados, é importante que a gente saiba como a voz chega até o ambiente. E por quê? Para eu saber cuidar desse instrumento tão importante, tão poderoso que eu tenho. Muitas pessoas associam assim, eu acho que aquelas cantoras de ópera, as sopranos que fazem o fininho, deve ter uma Uhum. harpa na garganta. Será que isso é verdade? Não. Todo mundo tem só duas cordas vocais, que são duas dobras musculares que têm o formato de V e ficam nessa posição paralelas ao solo. Bem atrás do gogó, que no homem é mais saltado do que na mulher. Por quê? Porque essa cartilagem ela é mais proeminente nos homens porque as cordas vocais são maiores nos homens. Por isso que a voz do homem geralmente é um pouco mais grossa que a voz da mulher. Essa é uma das características que determinam o tom da voz. E quando nós respiramos, igual vocês estão agora me escutando, as cordas vocais ficam abertas para o ar passar. O ar Sim. passa como se fosse uma janelinha aberta que o ar entra, o ar sai, o ar entra e o ar sai. E quando nós vamos falar, por um comando cerebral, elas se juntam, criam um bloqueio para a passagem do ar, que quer sair do pulmão, só que essa pressão é tão forte vinda dos pulmões que faz com que elas vibrem. E essa vibração produz um som bem baixinho, assim, bzzz. E esse som é amplificado nas nossas caixas de ressonância. Nós temos alto-falantes naturais que projetam a nossa voz no espaço. E o ideal é que eu use esses alto-falantes em equilíbrio. Por exemplo, se eu usar mais a região do nariz, eu vou ficar com voz de fanho. Aí Uhum. imagina, você lá no seu trabalho, vai começar uma live com a voz de fanho, não vai ser muito interessante. Se eu uso mais a região da boca, eu fico com aquela voz de nariz entupido, que também não vai ser muito adequado. Imagina você falando com essa voz de batata quente na boca. Então, o ideal é que eu use esses alto-falantes de maneira equilibrada, para que assim as pessoas consigam me escutar e até admirem o tom da minha voz. Então, conhecendo esse aparato que é tão delicado, que é tão sensível, a gente começa a ter alguns cuidados. Primeiro grande cuidado é você observar os sinais que a sua voz emite. Por exemplo, terminou a semana, amanhã, sexta-feira. Como está a sua voz no fim do dia? Será que ela está cansada? Você chega em casa e diz, nem quero conversar agora, porque eu falei demais essa semana, dei muitas aulas, fiz muitas reuniões, fiz muitas lives, assim como o Thiago. Tô até cansado. E é um sinal que a sua voz está Sim. emitindo. Ou você tem muitas rouquidões, termina o dia também, a voz começa a falhar, o som fica falho. Isso também não é interessante. Algum problema, alguma alteração pode estar acontecendo. Ou ainda o ar na voz. Tem pessoas que no fim do dia tem tanto cansaço que começa a falar desse jeito. Sai bastante ar enquanto ela fala. E parece a voz de uma pessoa cansada. É mais um sinal. Ou ardor, cansaço, dor para engolir, para falar. São sinais que alguma coisa não está bem. Primeiro grande cuidado, além de você observar o som da sua voz, ficar atento a isso, é você consumir água. Quanto de água por Uhum. dia? Pelo menos 2 litros de água por dia. E durante a nossa apresentação, seja a live, seja a reunião, seja o seminário da escola, é interessante que eu consuma água aos poucos e não que eu pegue o meu copo de água ou a minha garrafinha e vire de uma vez só. Quanto mais lento for esse consumo, mais eu consigo relaxar essa musculatura da laringe, das nossas cordas vocais. Então, pequenos goles ao longo do dia, ao longo do uso da voz. Além de tomar bastante água, é fundamental que a gente use uma outra estratégia, Thiago, que é Qual? melhor do que tomar água. Você conhece? Não, essa eu não conheço. Porque quando a gente toma água, a água não passa nas nossas cordas vocais, a água passa no tubo de trás. Então, até Sim. hidratar a região da corda vocal, demora um tempo, pelo menos a médio prazo. E para hidratar rapidamente as nossas cordas vocais, eu posso fazer inalação. Sabe inalação de criança? Que a gente pega o Ah, aparelhinho sim. e Perfeito. fica aspirando aquele vapor, que pode ser Sim, com soro sim. fisiológico, pode ser só água. E para quem não tem o inalador, pode até ferver uma panela com água, colocar uma toalhinha em cima da cabeça e aspirar aquele vapor. Por que que é Olha. interessante? Porque o vapor vai direto para as nossas cordas vocais. É uma hidratação que é imediata. Tanto que muitos cantores hoje em dia, antes de entrar nos shows,
fazem a inalação com soro fisiológico. Porque a melhora da voz, ela é instantânea. Isso até ajuda a gente a aquecer a voz antes de uma série de exercícios de aquecimento, por exemplo. Já repararam? Ivete Sangalo vai entrar no trio elétrico? Vai lá fazer inalação, sempre. Comecem a reparar nos cantores famosos. Isso dá mais resistência também para a voz, é muito bem-vindo. Então, além de tomar água, prestar atenção nos sinais da voz, tomar água, fazer inalação, incorporar exercícios de aquecimento vocal. Por exemplo, quando um atleta vai correr uma maratona, por exemplo, não dá para eu correr a maratona de São Silvestre se eu não me preparar para isso. E para isso a gente faz alongamento, além de ter um treino prévio, eu alongo, eu fico lá correndo em campo. O jogador de futebol, antes do jogo ele faz isso, começa a correr um aquecimento ativo, alonga a musculatura para quê? Para não ter lesão em campo, para melhorar a performance, para esquentar essa musculatura e a mesma coisa a nossa voz. Eu preciso preparar esse aparato antes de usar a voz profissionalmente. Porque a voz que a gente usa, Thiago, por exemplo, aqui na live, quando você entrevista, ou para quem está nos assistindo antes da reunião, antes da palestra, antes da aula, não é a mesma voz que a gente usa em casa com a nossa família. Quando eu estou em casa, a gente usa uma voz muito mais descontraída, sem se preocupar tanto com o tom, sem se preocupar tanto com a pronúncia, com a ênfase. Eu simplesmente falo. E profissionalmente, o ajuste muscular é mais sofisticado. Por isso, eu preciso preparar essa musculatura. Então, incorporar exercícios de aquecimento vocal fazem muita diferença para eu ter uma boa voz, para eu ter rendimento na minha voz durante a minha profissão. Além desses cuidados, eu preciso descansar a voz. Depois de um dia de trabalho, é importante que eu faça repouso vocal, porque além de aquecer, eu preciso desaquecer a minha voz. Assim como numa atividade física, você alonga para começar e depois alonga de novo para esfriar a musculatura, para você ter menos dor no dia seguinte, e a mesma coisa a voz. Eu preciso desaquecê-la. E existem vários exercícios para isso, mas além dos exercícios, algo muito simples que os nossos seguidores podem fazer é ficar em repouso, em silêncio. Fica pelo menos de 3 a 5 minutos em silêncio, que isso ajuda a desaquecer, a esfriar essa musculatura. E fora isso, tem uma série de outros cuidados com a alimentação, com comportamento. Você conhece algum mito e verdade? Assim, alguma coisa que você já ouviu falar que faz bem, ou que faz Bom, mal? é uma das perguntas que eu quero fazer aqui. Ah, então eu não vou pular, vou deixar você fazer. É um quiz aqui, como diz, né? Mito ou verdade? O chocolate faz bem para voz? Bem mal. Por quê? Infelizmente, bem mal. Porque a gordura presente no chocolate faz com que a nossa saliva fique mais grossa, mais viscosa. E com isso eu vou fazer assim, que é o pigarro. E o ato de pigarrear, além de ser prejudicial para as cordas vocais, que são muito sensíveis, além disso é ruim. Imagina você vai conversar com alguém e você fica assim... Pera, só um instante, Thiago. Com Sim. aquele pigarro incomodando. Então, o chocolate, ele traz muito pigarro. O ideal é que eu evite antes de usar a minha voz profissionalmente. Mas em outras situações, terminou a sua reunião, terminou a palestra, terminou a entrevista, vai comer uma barra de chocolate e ser feliz. O que não pode é você evitar, o que é interessante é que você evite antes de usar a voz profissionalmente. E o Obrigada, cafezinho? Dani. O cafezinho, a Faz mesma mal? coisa, faz mal. E olha que eu amo o café, Thiago. Eu Não também. fico sem ele. E não só o café faz mal, mas o café, o chá branco, o chá verde, que tem também a cafeína na composição, chimarrão, não são interessantes antes de usar a voz, porque a cafeína resseca a cavidade da boca e da garganta Sim. e também vai provocar pigarro. Mas tudo tem um jeitinho, né? Se você consumir o café, não fica sem o café, assim como eu e o Thiago, toma o seu café e depois água. Porque a água vai diluir essa secreção, vai diminuir essa viscosidade e reidratar a região da boca e da garganta, evitando com que você tenha esse pigarro na hora de falar. E o famoso gengibre? Faz bem ou não? O gengibre também é um mito. E olha que É. muito cantor
cantor usa, aliás, já vi cada história de cantor, assim, de gente que eu atendi, de fazer gargarejo com Coca-Cola morna, até com gasolina eu já ouvi. Olha, cada Nossa. história é muito mito que as pessoas ouvem e acabam seguindo e pode ter um prejuízo grande para a voz. Não é interessante usar o gengibre, porque assim como o álcool, ele tem o efeito de anestesiar. Ele reduz a sensibilidade da garganta e eu abuso da minha voz sem perceber. Então não é interessante, porque imagina, se diminui a sensibilidade, eu começo a falar com mais força, com mais tensão na região da garganta e com isso eu posso ter um cansaço vocal muito maior depois. Entendi. É claro que o gengibre tem uma série de benefícios. Ele é ótimo para quem está com dor de garganta, porque ele ajuda na limpeza dessa região, diminui secreção, a limpeza da boca, é excelente. Mas pensando em melhorar a voz, é um mito. Tanto cristais de gengibre, balas de gengibre ou próprio chazinho com gengibre, não é interessante utilizar antes de usar a voz profissionalmente. Então, somente naquele momento do socorro, então. É, Ah, exatamente. Tá com entendi. tosse, dor de garganta, aí pode recorrer ao gengibre. Ele é ótimo. E a maçã colabora? A Mito ou maçã verdade? é verdade, ela faz muito bem a voz. A maçã, ela tem uma fibra na casca chamada pectina. E a pectina ajuda a limpar a cavidade da boca, a cavidade da garganta, trazendo muito mais conforto para falar. Além de melhorar a dicção, porque é uma fruta que eu tenho que mastigar bastante, mais durinha. Além de ter a base de água também, então me ajuda na hidratação. Essa própria fibra ajuda na limpeza da cavidade da boca, não da corda vocal, mas da boca. E isso dá uma sensação melhor para a gente falar com conforto. Então é muito bem-vindo aquela história de dar a maçã pro professor, né? Que a gente vê nos desenhos, é super indicado, ainda mais o professor que usa tanto a voz. Olha aqui, mandaram uma pergunta. Eu vou colocar aqui na tela e vamos aqui ler. Vamos lá. Da Carol, na tela. Aquecimento da voz. Antes da live ou alguma entrevista, qual seria o tempo correto? Pergunta da Excelente Carol. pergunta, Carol. É muito importante que a gente faça exercício de aquecimento antes da live. Pelo menos 5 minutos antes. De 5 a 10 minutos antes eu faço exercício de aquecimento. Por quanto tempo? Isso depende de cada pessoa. A média de 3 minutos de exercício já é suficiente. 3 a 5 minutos. E 3 a se 5 você. minutos. 3 a 5. Então vamos supor que você tem 5 lives no dia. Você faz o aquecimento antes da primeira. Se você tem um intervalo grande entre uma e outra, você tem que fazer o aquecimento novamente, porque a voz desaquece. Então, para mantê-la aquecida, eu tenho que repetir nessas janelas entre o uso profissional da voz em cada situação. Uma pergunta também que eu tenho. A leitura em voz alta ajuda a melhorar a dicção? Muito, ajuda muito. E principalmente se eu articular bem os sons, porque não adianta eu pegar um livro e começar a falar assim, este é o poder da sua mente, faça isso, faça aquilo. Porque, olha, nem tô abrindo a boca. Quando eu faço esse exercício, Thiago, eu tenho que sobrearticular. O que é sobrearticular? É você movimentar exageradamente a região da boca para justamente ampliar essa abertura e você aquecê-la. Então, quando eu leio em voz alta, articulando bem, colocando ênfases, como se a gente fosse um apresentador de TV, que vai ler o teleprompter, que é aquela câmera que aparece o letreiro, ele tem que ler com muita naturalidade. Ele não pode ler de maneira robotizada. Boa tarde, meu nome é Fernanda. Mas eu tenho que ler de maneira natural para que o telespectador não perceba que eu estou lendo. É dessa forma que eu tenho que treinar. Boa tarde, meu nome é Fernanda de Moraes e hoje vou falar com você a respeito de X. E aí eu vou falando o assunto que eu quiser. É muito bem-vindo utilizar a leitura em voz alta. A Carol está perguntando aqui qual seria o exercício mais correto. Teria alguma dica? Tenho, Algo tenho para sim, indicar? Carol. Claro. O ideal é que cada um tenha o seu grupo de exercícios personalizados, porque uma pessoa precisa projetar mais a voz, outro precisa falar mais baixo, outro precisa melhorar a dicção, outro tem agudos que falham, outros têm graves que falham. Então, o ideal seria isso. Mas existem exercícios que são básicos e que já ajudam a todos nós antes de uma live, antes de um momento em que precise utilizar a voz.
Uma das técnicas que é a mais conhecida é a técnica de vibração de língua, em que eu vou inspirar e falar esse som. Jeito errado de fazer o exercício. É sempre de maneira bem suave. Eu inspiro. E faço esse som até o ar acabar. Uma variação desse exercício é você falar o mesmo som, só que no grave e no agudo, assim. Oscilando. Oscilando, exatamente. Mas é importante que eu mantenha o mesmo volume no grave e no agudo. Eu não posso fazer deixar baixinho no grave e forte no agudo. Tem que ser o mesmo volume, para justamente eu encurtar e alongar a corda vocal, encurtar e esticar, que é esse o movimento que eu faço quando eu faço esse som de grave e agudo. E isso facilita muito não só para os cantores, mas para nós comunicadores. A gente não fala sempre no mesmo tom desse jeito, com essa voz bem linear, porque senão seria muito cansativo conversar com as pessoas desse jeito, por mais que existam pessoas que falem dessa forma, mas que dão um sono danado, concordam? E quando eu faço esse exercício de grave e agudo, eu aqueço a musculatura para quando eu fizer uma ênfase no agudo e para quando eu fizer uma ênfase no grave. E com isso a minha voz fica muito mais atrativa, muito mais bonita para quem está me ouvindo. E afinal não é só o que eu falo, mas o como eu falo, que é fundamental para eu atrair a atenção das pessoas e tornar a minha mensagem interessante. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui também, através da galera que tem uma curiosidade também. O que mudou em fazer uma palestra presencial e agora virtual? O que é necessário para se dar bem nas duas áreas? Eu vou colocar uma imagem aqui de um momento de uma palestra sua e você comente. Olha, que saudade dessas palestras presenciais. O que E mudou? é muito diferente. Primeiro, que a gente tem que se adaptar, e até acabei recebendo um monte de clientes por conta dessa pandemia, pela dificuldade de adaptar a comunicação presencial para essa comunicação online. Primeira grande dificuldade que as pessoas têm, que eu também me vi nessa no começo, é de você olhar para a câmera. Porque o tempo todo, quando você participa de uma videoconferência, faz uma palestra online, você vê a sua imagem, vê o PowerPoint, vê as pessoas, e a tendência é que eu comece a olhar para todos os cantos, menos para a câmera. E é fundamental que eu sempre olhe para a câmera enquanto eu falo. Por quê? Porque dessa forma, a outra pessoa do outro lado vai se sentir olhada. Fica muito mais próximo do presencial do que eu ficar olhando para qualquer outro lugar. A gente não conversa com ninguém no presencial olhando para cima, para baixo, para o lado. Você olha olhando no olho, que é uma maneira de valorização, de reconhecimento. E a mesma coisa na videoconferência. Então, um ponto fundamental e que foi muito difícil para as pessoas é olhar no lugar certo, que é para a câmera. Segundo ponto é você aproveitar esse espaço que a gente tem, esse quadradinho, de uma maneira efetiva. Por quê? Algumas pessoas provavelmente já vivenciaram isso, às vezes em live aqui no Instagram ou videoconferência no trabalho, que a outra pessoa fica tão perto que você enxerga o olho dela, a testa, a sobrancelha, mas você não visualiza ela inteira, porque ela não tem um espaçamento muito bom, um aproveitamento bom para centralizar. Ou a pessoa fica tão distante que você tem que ficar procurando ela na tela, porque está muito longe da câmera. Então, qual que é o melhor enquadramento? É aquele que eu aproveito esse quadrado para demonstrar a minha expressão facial, que tem que aparecer inteira, e nas laterais, em algum momento, tem que aparecer um gesto. Porque o gesto vai sinalizar a importância do que eu falo. Ninguém fala o tempo todo parado desse jeito. E no presencial, a gente se movimenta naturalmente. Só que na câmera, às vezes dá aquela impressão de assim, se eu tenho que ficar parado, robotizado desse jeito. Quanta foto legal, hein, Thiago? Você tá tirando umas coisas lá do baú que eu tô revivendo aqui vários momentos. Essa é a finalidade. Muito bacana, parabéns. E isso é interessante, que eu aproveite essa expressão facial na conferência, na live.
E no presencial eu tenho o corpo todo para mostrar. Eu posso me movimentar, eu posso inclinar o tronco, eu posso andar no palco. E quando eu falo para a câmera, eu só tenho esse pedacinho. Então eu tenho que aproveitar para usar um gesto com as mãos, para distribuir muito bem o meu olhar para a câmera e aproveitar as expressões faciais de maneira coerente com a mensagem. E não ficar o tempo todo engessado dessa forma, que também não é nada natural para a gente conversar. Na palestra, seja virtual ou presencial, qual foi o melhor feedback que você recebeu? Puxa, Marco, foi bom ouvir isso. Ai, olha, a cada palestra, quando vem um feedback, assim, não tem um melhor, não consigo te dizer assim, esse foi o melhor ou esse foi o menos, não tem como te dizer. Por quê? Porque sempre que você é reconhecido pelo seu trabalho, a cada momento, você agora na live, para você preparar essa live, esse monte de foto legal que você trouxe da minha história, você investiu um tempo, você parou para fazer isso, você foi lá no canal do YouTube, viu vídeos, pensou no que perguntar, você se planejou. E quando alguém reconhece, faz um elogio, puxa, a gente se sente tão bem, que legal, valeu a pena fazer isso. E a mesma coisa eu. Sempre que eu preparo uma palestra, preparo um treinamento individual ou mesmo um treinamento em grupo, cada vez que alguém fala, puxa, como é bom te ouvir, que é algo que eu ouvi hoje de manhã, por exemplo, foi muito bom te ouvir. Nossa, eu ganho o dia com isso, que bom, porque para eu preparar uma palestra, eu levo pelo menos de 7 a 8 dias. Imagina, não é simplesmente você pegar, copiar, colar, não é. Você tem que dedicar tempo, você tem que desenvolver o tema, você tem que personalizar aquele tema, e tudo isso demanda energia, demanda tempo. E cada comentário que você ouve que fez a diferença, ou que trouxe um benefício, trouxe um valor, trouxe um insight diferente, já é um baita reconhecimento e uma satisfação que não cabe no peito. E esse termo novo de virtual, palestra virtual, veio para ficar ou é somente algo no período que estamos vivendo? Como é que você analisa? Olha, Tiago, isso é um assunto muito polêmico. Eu acredito que isso vai ainda perdurar por um bom tempo. Porque quando a gente está no virtual, o céu é o limite. Então, a gente vê até as lives no Instagram, nessa época de pandemia, como bombou, né? 7, 8 da noite, fica tudo congestionado. Você não consegue nem ver quem está na live de tanta gente que está fazendo live. Porque é um momento que eu consigo transmitir, compartilhar um conhecimento, uma informação com pessoas do mundo todo. E se eu faço presencial, a gente tem o gasto de viagem, que nem sempre é possível, com passagem, com hotel, ou às vezes outro país que dificulta ainda mais. E fazendo pela internet, isso facilita muito a transmissão da informação, otimiza os gastos que eu teria e hoje não tenho fazendo no virtual. Então facilita demais. Eu acredito que vai perdurar por um bom tempo. Claro que o presencial, a gente tem a expressão corporal toda, você tem o tom de voz mais perto de você, você sente a temperatura da pessoa, o Calor cheiro da humano. pessoa, o calor humano, exatamente. É insubstituível, nenhuma máquina jamais vai substituir isso. Mas o virtual, ele já traz esse outro lado da moeda, que é a facilidade de eu trazer uma informação para qualquer lugar do mundo. Então, eu acredito que isso vai perdurar, isso vai continuar por um bom tempo. E a gente vê que tem várias empresas já dizendo que até 2022 vai continuar em home office. Algumas anunciaram, eu vi essa semana uma empresa anunciando que vai manter o home office por tempo indeterminado, pelo menos uma, duas vezes na semana, mesmo acabando a pandemia, a vida voltando ao normal, porque muitas pessoas acabam produzindo bem em casa também e otimizando custos. Eu queria saber do que se trata. Muito interessante quando você finaliza um vídeo no YouTube, principalmente. Qual é a definição de voz às nossas ideias? Sim, virou um slogan da Voice Care, até Sim. mudou, porque antigamente era aperfeiçoando a sua comunicação. E de uns tempos para cá, atualizamos para dê voz às suas ideias. Porque todo mundo tem boas ideias. A gente pensa, a gente estuda, a gente se atualiza, a gente gosta de um assunto, mas muitos têm dificuldade de expressar essas ideias. E de que forma eu posso Verdade. expressar? Por meio da minha comunicação, por meio da minha voz. E aí vem o nome da empresa, que é o Voice Care, que é os cuidados com a voz, e aí fazendo uma analogia com dê voz, coloque vida, coloque expressão nas suas ideias.
Perfeito. E a importância da família? Comente um pouquinho pra gente. Vamos lá, Ah, o momento aqui é. Olha esse família momento. é ó, a família é a base de tudo, é o que dá aquela energia para a gente continuar. E se a gente tem aqui nos seguidores, não sei você que tem filhos, tem crianças na família, como a criança traz uma nova missão de vida, muda completamente a estrutura, você tem um gás extra que você não tinha antes, você tem novos sonhos que você não tinha antes também. Então, tendo um aconchego, aquele lugar que você chora, que você ri, que você briga, que você conta os sonhos, que você celebra junto, puxa, isso faz toda a diferença e traz um diferencial nas nossas vidas. É ter essa base sólida e não só marido, filho, mas pais, tios, primos, independentemente do familiar, do grau de parentesco, às vezes nem é de sangue, às vezes tem pessoas que nem são de sangue, mas tem tanta proximidade, tem uma convivência tão próxima, e isso é tão bom e tão importante, você ter uma pessoa para se abrir, para expor os seus sonhos, para falar, não, você está viajando com essa ideia, ou não, nossa, realmente show, vai em frente, para dar aquele ânimo, aquele empurrão, como isso impulsiona a nossa vida, impulsiona a gente a ser melhores pessoas. Vamos lá, outro momento, Alessandra. Fala um pouquinho da mãe. Ah, a mãe deve estar por aqui, que eu vi ela passando por aqui. Não sei se ela está A online importância, ainda. o apoio. Ai, pai e mãe são os nossos melhores amigos, nossos primeiros heróis. E a minha mãe, assim, não tenho nem palavras para expressar o quanto que eu a amo, o quanto que ela é importante, o quanto que ela é referência de tudo na minha vida, como mãe, como profissional. Minha mãe sempre trabalhou, desde que eu era pequenininha, sempre fiquei com a minha avó por conta dos meus pais trabalharem. E eu sempre vi nela assim uma mulher guerreira, uma mulher que cuidava da casa e que se virava para ajudar em casa também. E até hoje se virando para me ajudar com o neto, que faz toda a diferença desde que ele nasceu também, dá um super apoio aqui em casa para eu conseguir investir tempo na minha carreira. E assim, não tenho nem palavras, é a minha base, um dos meus maiores amores são os meus pais. E a qualidade de vida está associada à saúde em primeiro lugar? É que você tem momentos também ligados muito ao esporte, né? Olha aí. Sim, olha lá, uma corrida. Eu e a Tati. Ai, sim, com certeza. Eu acredito que o equilíbrio na vida, ele é muito importante para a gente ter uma boa produtividade, seja profissional, seja com o tempo de qualidade em casa também. E você ter essa distribuição no tempo com o esporte, com o lado espiritual, com o seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, é essencial para que a gente tenha disposição. E para quem aqui é pai e mãe também, depois que tem filho, você tem que fazer muita atividade física, porque olha, o negócio é difícil para correr atrás, ter energia, brincar quando você está morto, descansado, então tem que ter muita resistência física. E eu dou muito valor para isso. Acredito que é muito importante, pensando aí até numa terceira idade saudável, com disposição para o dia a dia. E o lazer? Significa o que para você? Lazer também faz Olha parte esse dessa momento. moda. Olha que delícia. Ai, que saudade para praia. O lazer faz parte também dessa vida em equilíbrio. Quanto é fundamental o contato com a natureza, pelo menos para a gente aqui em casa, ele é essencial para trazer mais energia também, para tirar aquela ansiedade do dia a dia, do estresse, dos afazeres, o fato de você pisar na areia, de entrar no mar, de ver verde, árvores, como isso faz a diferença. E é muito importante ter esse momento de lazer e o contato com a natureza, que é sensacional e fundamental para todos nós que vivemos nesses dias trabalhando tanto, conquistando o nosso dia a dia. E como fazer para administrar tudo? Porque é uma rotina intensa, né? Ui, e como? Olha, sempre alguma coisa fica por fazer, Thiago. Não dá para fazer tudo. Por mais que a gente se planeje,
o geral acontece, né? E tudo exige extremamente, um planejamento extremamente criterioso, desde a hora que acorda, a hora que vai ser o café da manhã, o que vai ter para o almoço, se o café já está na cafeteira ou não. Tudo isso faz muita diferença. Uma vírgula que sai do lugar já meio que atrapalha a condução das coisas. E para isso é fundamental alinhar horários. Pelo menos aqui em casa é assim que funciona, porque a gente está trabalhando muito em casa ainda, já começamos a sair, mas ainda é muito pouco. E é importante, por ter criança, que você alinhe muito bem os afazeres. A hora do esporte de um, a hora do esporte de outro. A hora da reunião de um, a hora da reunião do outro. O horário do almoço, quem vai dar? Fez xixi, quem vai trocar? Sabe? Todos esses detalhes eles precisam ser alinhados, combinados, porque assim as coisas fluem de uma maneira natural e não fica com aquela sensação de por que eu não fiz isso? Por que não deu tempo de fazer aquilo outro? É o planejamento. E se uma coisa ou outra sair do eixo, não tem problema. O geral, que principalmente a família estando bem cuidada, as suas responsabilidades profissionais estando também bem alinhadas e realizadas, o resto tá tudo certo. E tem saúde, né? Que tem saúde, o resto a gente dá um jeito. Aqui temos aqui um momento de um evento. Você fala. Ah, sim, um evento das mulheres, a confraria, que são momentos muito especiais, que a gente se reúne com amigas, com pessoas novas, também ampliando o nosso networking, e que também é importante para uma vida equilibrada, que a gente conheça pessoas, que você crie vínculos, vínculos de amizade, vínculos profissionais, e o quanto isso nos ajuda a chegar em outros patamares, a ter outras oportunidades na vida. Se você sempre fala com as mesmas pessoas, sempre faz as mesmas coisas, talvez você não tenha tantas oportunidades. Agora, a partir do momento que a gente se abre para dar um bom dia no elevador, para conhecer uma pessoa nova, isso faz muita diferença, profissionalmente e também socialmente. Aqui um momento também com um grande nome, literalmente um grande nome na estatura e no talento, olha só. Quem será? Olha só, Sérgio Reis. Foi Essa qual ocasião? foi uma entrevista que eu dei para a Rádio Capital. Inclusive, eu vou estar na Rádio Capital agora em novembro. Não lembro de cabeça a data, mas vai ser num programa à noite, depois eu divulgo no Instagram. E foi uma entrevista que eu participei, o debate do Paulo Lopes, que eu ia com uma certa Ah, sim. frequência lá no debate do Paulo Lopes para comentar as notícias, as atualidades. E num desses programas eu encontrei o Sérgio Reis, que é uma pessoa sensacional, extremamente simples, fácil acesso, bem-humorado, um baita comunicador, além de cantor. Bom, temos aqui um momento sempre se preparando para uma filmagem. Sempre, olha, e quando a filmagem não é comigo, é com os meus clientes, porque eu sempre ando com tripé para cima e para baixo, que faz parte do treinamento individual também, a gente fazer filmagens. Por isso que eu ando tanto com esse tripézinho, tá sempre no meu porta-malas. São quantos anos já atuando na Olha, profissão a oratória e fono? 15 anos já, 15 Thiago. anos. 15 anos. E passa muito rápido. É incrível, né? Como cada vez mais o tempo voa. Parece que eu me formei ontem. Parece que ontem eu estava com vergonha de apresentar o trabalho na faculdade e de repente já se passaram 15 anos. Voa. Na experiência de 15 anos, o que você pode aconselhar aqueles que querem também entrar nesta área? Seja como mestre da oratória ou fono. Sim, sim. A minha sugestão, independentemente da área, é que se você tem um sonho, que você persista nesse sonho. Às vezes você vai ouvir dentro da sua casa mesmo: desiste disso, não é para você. O caminho é muito longo, é difícil, não dá dinheiro. Mas se você tem esse sonho, dinheiro vai ser uma consequência. A sua felicidade vai fazer você se empenhar tanto, você ter diferenciais, você inovar na sua área, você ser criativo. Então não desista, estude e mantenha o foco, mantenha o direcionamento. E o que podemos aprender com a persistência? A persistência nos leva a caminhos que muitas vezes não esperamos, que são superados
Quantas e quantas vezes a gente tem sonhos e esses sonhos até mudam no decorrer da vida, porque exatamente eu consigo persistir, eu consigo trabalhar duro e eu consigo alcançar lugares que eu jamais imaginava que poderia conseguir. Por isso, a persistência é o caminho. Eu estudar, eu me atualizar, eu conhecer pessoas também é uma chave muito importante e muito poderosa que nos abre oportunidades para a vida. E o poder da voz? O que que ensinou a você? Olha, a voz, eu sou bem suspeita para falar, porque é o objeto de estudo já há tanto tempo e algo que nos abre portas também. Você começar uma conversa com um tom de voz adequado, com melodia, mostrando otimismo na sua voz, positividade, com certeza abre portas. E aquela voz mal-humorada, meio linear, monótona, que parece estar sempre cansado, sem vontade de conversar, também fecha muitas portas. E por isso que a minha grande dica, sugestão para os nossos inscritos aqui, para os nossos seguidores, é que você não somente se preocupe com o que você vai falar, mas com a forma como você vai falar cada uma das palavras. Por exemplo, se eu disser para você assim, flor, combina? Não, não combina, porque eu falei flor com uma voz forte, meio ríspida. E se eu falar para você assassinato, sorrindo, você vai achar que eu sou uma maluca, né? Porque eu tô falando de assunto sério, frio, e sorridente Verdade. desse jeito, não combina. Por isso, sempre o ideal é que, além de selecionar boas palavras, eu estruturar as minhas ideias, que eu fale de maneira coerente, que eu transmita todas essas emoções, que eu expresse isso por meio da minha voz. Dessa forma eu vou ser bem entendido, eu vou ter mais vínculos, eu vou ter mais amizades, as pessoas vão parar para me ouvir, do que eu simplesmente jogar ao acaso as palavras e falar de qualquer forma. Já estamos aqui nos 51 minutinhos, mas tem aqui uma pergunta do Ricardo. Ele está perguntando como posso neutralizar meu sotaque. Ricardo, esse também é um tema bastante polêmico. Por quê? Porque não existe o sotaque neutro. Não sei de onde você é, mas geralmente acham, né, que o sotaque de São Paulo, Rio de Janeiro, são os mais neutros. E não tem. Se você vier para São Paulo, tem o sotaque do dezembro, novembro, meu, que a gente fala muito. Se você vai para o sul, é totalmente diferente. Esse novembro, dezembro, ele é muito mais suave. Vai para o Nordeste, também muda o R, muda o S. Então, assim, o que é o sotaque neutro para você? Não sei se você é da área da mídia, mas geralmente quem é da área de TV e rádio, o que se considera como neutro e entre aspas é o sotaque entre Rio e São Paulo, que geralmente é o padrão Rede Globo, padrão Jornal Nacional, que é falar o ar, ou esse ar ou ar, por exemplo. E o S do as, não as. Ah, nordestino. Ele está falando que é E nordestino. nordestino, entendi. Então, se você considera como neutro e é importante para você, é ter esse sotaque que seja mais puxado para São Paulo ou Rio. E o que você pode fazer? Então, pensando no Nordeste, dependendo da sua região, provavelmente o S que você fala é o as, es, is, e o R é o porta, do porta, a, e, ir. Para mudar isso, a sugestão é que você, por exemplo, no S, que você crie uma lista de palavras com as, es, is, os, e que você comece a treinar o S nessa posição. Então, ao invés de as, que a pontinha da língua fica atrás dos dentes incisivos, dos dentes de baixo. E dessa forma, você consegue neutralizar o sotaque. Mas o ideal mesmo é que você faça terapia com fono, porque aí de maneira mais específica você vai ser analisado para ver qual que é o som que você fala com sotaque, para justamente conseguir neutralizá-lo. Olha, já estamos aqui nos 54 minutinhos. Eu queria registrar aqui uma foto. Vamos ter aqui a famosa print, né? Opa! Para finalizar aqui esse bate-papo que foi muito enriquecedor, né? Aprendemos muito hoje. E vamos lá, peraí, um minuto. Vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Vamos lá. Pronto. O que Eu você tem a adorei agradecer? também, Tiago. Primeiro, olha,
você vai ser meu homenageado, porque cada foto maravilhosa que você selecionou da minha história, que olha, me impressionou. Parabéns por todo esse Muito empenho, obrigado. pelo foco, pelo comprometimento, pelo respeito, pela valorização conosco, seus entrevistados. Então, você vai ser meu primeiro homenageado. E em segundo, eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco também. A gente sabe que às vezes à noite é um horário mais complicado, que você chega em casa, tem filho, tem jantar, tem as coisas de casa para resolver e às vezes não consegue dar tanta atenção para a live, mas cada um de vocês que estiveram aqui, nem que seja por um minuto ou pela live, pelo tempo todo, eu agradeço de coração. Espero que tenha ficado várias dicas aí, dúvidas sanadas, e qualquer dúvida fico à disposição. Convido todos a conhecerem também o meu canal no YouTube, como o Thiago Uhum. comentou, que tem várias dicas de voz, comunicação também, e fico à disposição de vocês. Então você está aqui pelo Instagram, YouTuber, o site. Tem Isso. site também? Tem o voicecare.com.br. voicecare.com.br. Isso. Bom, quero agradecer a todos, né, que passaram aqui, ficou com a gente um pedaço, um pedacinho, um pedação. Meu muito Não obrigado. importa. O que importa é que passamos uma boa mensagem, é isso que queremos, Com essa é a nossa certeza. finalidade. E eu venho a desejar para você muito sucesso, Fernanda. Muito obrigada, o dobro para você, Thiago. Muito obrigada e nos vemos em outras oportunidades, com certeza. Claro, e lembrando que a live vai ficar salva aqui pelo GTV e estará também no YouTuber Thiago Comunicador. Combinado, perfeito. Depois eu vou divulgar também no meu Insta. E se quiser também, eu posso lhe oferecer também pelo seu e-mail. E você também botar Olha, no seu canal também. eu quero sim, Thiago, com certeza. Que nada mais é um documento, né? É uma história Lógico. sendo dita aqui. Sim, sim, com certeza. Foi um prazer falar com você. Obrigado a todos que passaram na live. Fernanda, sucesso novamente. Para você também, Thiago. Obrigada. Bom descanso para todos. Valeu, pessoal. Tchau.